Fala galera, eu sou um cara qualquer. Só desculpa aí por não ter soltado o vídeo mais cedo, eu tava bastante ocupado aqui no meu off. Mas eu vim trazer um assunto interessante pra vocês. Mais uma vez, os jovens, né, pessoal? Os jovens, eles têm adquirido aí alguns ideais muito esquisitos. Vocês viram que eu coloquei aí na thumb, né, a cultura da traição, porque assim, hoje em dia parece que isso é moda, né? Aí vai vir aquele pessoal entendido, isso sempre aconteceu. Cara, pode até que acontecia, mas as pessoas não tinham orgulho de pensar desse jeito. Expressar pra todo mundo que você curte isso ou que você acha legal. As pessoas, pelo menos as sensatas, vão te achar estranho. Você trair ou torcer pra alguém trair é no mínimo questionável a sua índole. Ai, cara, mas você tá falando de personagens fictícios? Sim, esse caso específico eu vou falar sobre personagens fictícios, justamente por ser o quê? Um desenho, que geralmente é assistido por crianças. E se pessoas que assistem desenhos? Eu sei que não é só crianças que assistem os desenhos. Cara, é difícil a gente ter que ficar pausando, eu nem sei se pausando é a palavra, mas ter que se explicar todo momento para que alguns não entendam o negócio pelo lado errado, é difícil, né? Mas assim, eu sei que não é só criança que assiste, mas a maior parte das pessoas que assistem, por exemplo, o desenho que eu vou falar aqui em questão, que é O Incrível Mundo de Gumball, são crianças. E eu sei que muitas crianças têm acesso às redes sociais. Então eu não duvido que esse post tenha sido feito por um adolescente, uma jovem. Mas bora falar logo sobre o assunto. O que aconteceu? A menina, na verdade, ela já até apagou o post, né? Porque tava levando muito hate. Quando eu salvei esse post pra fazer o vídeo, ela não tinha apagado. E nos comentários você ia ver muita gente discordando e hateando ela e muita gente dando apoio também. O que é, assim, absurdo. A ideia que essa menina teve. Olha só o que ela falou. Ela falou o seguinte, pessoal. Yuki e Nicole tem meu coração. Nunca torci tanto por uma traição quanto nesse caso aqui. E em Os Incríveis 2 com a Evelyn e a Ellen. Então assim, essa pessoa tava torcendo para que um personagem fictício feito para crianças traísse o marido com uma outra mulher. Eu preciso falar mais alguma coisa, cara? Então assim, como ela deletou o post, aqui ó, não foi possível recuperar os posts no momento, por favor tente novamente mais tarde. E eu fui olhar agora pra ver se era só um bug, né, do X, porque o X tá sofrendo de bug já faz uns 2 dias, e a pessoa simplesmente deletou a conta. Então assim, capaz que ela tava recebendo uma chuva de realidade, né, que nem todo mundo é pervertido igual ela, ou igual as pessoas do círculo dela, né, porque assim, eu sei que entre os jovens isso aqui é muito comum. Você entrar no TikTok, o que mais tem é gente falando sobre esses assuntos. E eu só consegui recuperar o tema porque eu tinha salvado esse tweet específico desse rapaz aqui, ó, Victor. Vai tomar suco de caju. Porra, que take ruim do caramba. Um dos casais mais fofos da história dos desenhos. E a pessoa mete essa. Assim, eu até entendo muitas pessoas acharem que o Ricardo não é o marido ideal, porque ele fica em casa cuidando dos filhos. Então assim, no desenho do Gumball, a gente tem isso, né? Quem sai pra trabalhar é a Nicole, certo? Mas quem faz todas as outras tarefas é o Ricardo. Tanto é que tem um episódio que ela briga com ele por causa disso, né? E ela fica no lugar dele um dia e ela não aguenta, ela não consegue tomar conta da casa. Então assim, eu acho que era só pra mostrar que as tarefas de casa são difíceis de fazer também, né? Mas voltando aqui ao assunto da traição, né? Ela postou isso, não aguentou o hate e acabou deletando a conta. Mas você pode ter certeza que assim como ela falou, né? Essa aqui é a pessoa que teve coragem de se expressar essa idiotice. Mas tem muitas pessoas que pensam igual. E eu peguei alguns dos tweets aqui que o pessoal fez a respeito. Que ó, por que caralhos as pessoas têm necessidade de colocar nananã, traição ou discurso sobre nananã em desenho infantil? Esse é um questionamento que eu sempre me faço. Por quê, pessoal? Às vezes eu trago pra vocês aqui esses assuntos e muitos inscritos também falam, cara, é só um desenho, por que não assiste? Por que tem que ficar colocando isso? Na minha época, que eu era criança, a gente não, tipo assim, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, ninguém imaginava que o Shun era gay ou que ele pudesse ser gay. Simplesmente a gente assistia e se divertia. Hoje em dia as crianças, os jovens vão assistir e falam, a primeira coisa que eles vão notar, nossa, esse Shun é meio afeminado, hein? Nossa, eu acho que ele é gay. Por que disso? Qual foi a mudança que a gente teve? Em que momento que as pessoas começaram a valorizar ou a dar tanta importância pra isso?
Que mais um, ó, conseguiram me fazer concordar com o Victor. Eu não sei quais são as outras opiniões desse Victor, mas teve muita gente falando isso aqui, tá? Olha, eu discordo sempre de você, mas dessa vez o negócio foi tão feio, foi tão ruim, que eu vou ter que concordar. E pra não dizer que só teve gente concordando aí com o Victor, teve gente defendendo a menina, tal da Zig aqui, ó. Esse que falou o seguinte: por que você tá atacando a Zig de graça, sendo que ela só tem uma opinião diferente de você? E ele respondeu, né? Eu não peguei aqui, mas ele respondeu: uai, eu não posso ter uma opinião, que a opinião dela é burra, idiota? Cara, é isso que às vezes a gente não entende. Se você tem uma opinião e você expressa ela, você tem que entender que você está sujeito à opinião dos outros sobre a sua opinião. É uma coisa tão simples. É o mesmo caso lá do Peter, do reizinho, né? Do reizinho nerd. Ele deu a opinião dele de que as pessoas, os marmanjos barbados, deveriam parar com isso. Que eles estão exagerando. E os marmanjos barbados têm opinião sobre o Peter, que ele está sendo simplesmente um falso moralista. Um hiper virtuoso. Aliás, cara, eu até ia mandar pro Giga isso, porque o Giga que tá fazendo uma cobertura de 24 horas sobre esse caso. Mas teve um outro entreveiro deles lá no Twitter. Desculpa, rapidão sair do assunto, só queria falar pra vocês. Eu não sei se isso chegou no Giga. Eles tiveram outro entreveiro sobre um dos vídeos que o Giga lançou, mostrando de uma propaganda que o Peter colocou no vídeo dele pra dramatizar ainda mais, né? Falando que as pessoas chamaram a Ellie de coisas terríveis, né? Entre elas que ela tinha doença da síndrome de Down. Ele colocou ali uma menininha de síndrome de Down apontando a arma. E o Giga mostrou de onde veio esse corte, né? De onde veio esse meme. E assim, só a fundo de interesse, né? Porque segundo o Peter, a repetição é que faz virar um bullying. Ou é o quão pesada a piada é, a zoação é. E eu fui no perfil dessa garota e ela é um perfil mais 18, tá? Ela tem OnlyFans e tal. Mas eu procurei até janeiro sobre as postagens que ela fez. E a única postagem que ela fez relacionada a Ellie, no caso a Bella Ramsey, e a série no geral, foi essa. Então assim, como que o Peter coloca no vídeo dele uma imagem falando sobre o tal bullying, né? Sobre a zoação exacerbada, sendo que essa garota fez um meme. Então assim, só um adendo rapidão, vamos voltar aqui pra pauta, que é a pauta do Incrível Mundo de Gumball. Aqui, ó, o pior é ter gente ainda dizendo, pra deixar a pessoa que é só a opinião dela. Então a gente precisa respeitar traição? Ah, pelo amor de Deus. Então assim, pelo menos teve muita gente aí, muita gente discordando a ponto da menina simplesmente desativar as contas, né? Eu não sei se ela deletou, não sei se... Eu acho que tem como, né? Você desativa por um tempo, depois volta. Mais um aqui, olha só. E o pior é que esse episódio mostra que a Nicole não ia ser feliz com nenhuma das opções além do Ricardo, o que prova que não faz sentido nenhum ela trair ele. Isso aí é gostar de NTR. NTR eu não sei o que significa, mas deve ser alguma sigla aí dos jovens modernos. Que ó, só da pessoa chipar a Helena com a Evelyn já dá pra saber a índole. Aí no caso ele tá falando de Os Incríveis, tá? Mais um aqui, foi só o anúncio soltar que a fandom de Gumball tá sendo a pior de todas. Como eu tinha dito, né, fazia tempo que eu não via nada de Gumball. Como soltaram aí um teaser trailer, né, falando da nova temporada, veio essa porrada de gente já com as teorias de que sexualidade é tal personagem, é o não binário, é o trans, que deveria ter traição. Olha, pessoal, olha os assuntos que rodam um desenho infantil. Vê se isso aqui não mostra que a nossa sociedade, né, a nossa juventude no geral, não tá quebrada. É um absurdo e é pra deixar a gente espantado. Porque se tá assim agora, imagina daqui a alguns anos se nada for feito. E o que poderia ser feito? Não sei se os pais estivessem em cima monitorando os que os filhos olham, né? Talvez eles não tivessem esses pensamentos tão precoces. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do assunto? Já se depararam com algo parecido? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até!